19 horas. Eu já cheguei lá com 12 no estômago, já cheguei lá com muita fraqueza, com muita dor de cabeça e desnutrido. Já cheguei lá desidratado, com a boca seca, sem nenhum tipo de apetite e já não estava debilitado. Eu fui ali passando dias, controlando, segurando, porque eu não queria estragar a festa da minha família, nem a festa da minha sogra, que era o Natal e o fim de ano, e eu fui deixando. Eu fui passando dias, passei muito mal no Natal na minha sogra, na minha mãe, me alimentei muito pouco, não pude divertir com eles, passei mais dormindo. Aí empurrei a semana de Natal, eu não a barriga, também não consegui passar muito bem. No ano novo eu passei com a escola lá. Nessa semana de Natal, no ano novo, a gente procurou um médico particular e ele encontrou uma doença no meu intestino, tem 3 pontos de infecção, é chamado de e são pontos de infecção que dá no intestino. Não tem cura mais. Eu vou ter que aprender a viver com essa doença, a não ser por milagre. E ele detectou também uma gastrite no meu estômago. Medicou a gente, eu melhorei, eu detectei também uma anemia profunda, estava com essa anemia profunda, ele me deu 2 bolsas de sangue, eu tomei, melhorei um pouco, mas não foi suficiente. Nós arrumamos para vir embora, depois do ano novo, eu coloquei as malas no carro, a nossa tudo, nós dormimos, despedimos todo mundo, domingo para segunda, seria no dia 3, nós combinamos levantar 4 horas da manhã e ir embora. Quando eu acordei 4 horas da manhã, eu não senti segurança para viajar. Eu senti que eu não estava bem. E aí eu peguei, comecei a matar o seu próximo, vamos aguardar, eu não sinto de embora. E aí nós ficamos mais em segunda. Na terça-feira eu fui cometido com a enfermidade de novo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que eu me enfraqueci muito. Perdi completamente as forças, vontade de alimentar. Comecei a vomitar muito, a diarreia aumentou bastante e eu caí na cama de vez. Aí nós ficamos durante 4 semanas com aquela luta, no médico, voltar, melhorar. Às vezes eu pensava que estava bem, quando eu saía para andar, eu sentia tranquilo, fraqueza. E aí fui apertando cada vez mais. No sábado, o meu cunhado, minha esposa ligou para o meu cunhado, falou para ele no estado, ele falou assim, traz isso para cá, aqui para Goiânia, eu vou conversar com o médico, está muito bom, nós vamos internar ele aqui no posto. E o médico vai ajudar a gente, vai fazer o processo. Nós fomos para Goiânia, ele internou a gente no hospital. Sábado, eu fiquei sábado, domingo e segunda tomando soro no hospital. Não resolveu nada do meu problema. Ele não conseguiu ver nenhuma solução. E eu piorei muito, eu enfraqueci mais muito. Aí na terça-feira ele viu que eu precisava de mais 2 bolsas de sangue, por causa da anemia, me recebeu mais 2 bolsas de sangue e encaminhou para o hospital da frente. Aí nós saímos atrás de um médico, fomos lá no médico particular que a gente tinha ido. Ele foi até duro com o meu cunhado, com a minha esposa, e falou, olha, assim, pega o Luiz, leva para o hospital da clínica, fica lá e não sai de lá, porque vocês não têm condições de tratar ele aqui. Aí a próxima doutor, não adianteira, carro, de carro, nós temos alguma coisa, ele falou assim, Cláudio, você não tem ideia de como vai ficar o tratamento do seu esposo. Não tem como nós mexermos com ele aqui. Leva ele para o hospital da clínica, mas doutor, lá nós não vamos conseguir, eu levo, senta, deita ele lá. Se você está ficando 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sai de lá com ele, porque é lá que está o recurso para ele. Aí meu cunhado, minha esposa, eu tinha feito mais uns anos, eles resolveram levar o hospital. Nessa altura, eu já não tinha mais força nenhuma. Eu não estava conseguindo conversar, eu não estava mais sentindo as minhas pernas, eu perdi completamente a força das pernas, e eu não conseguia mais falar com ninguém. Minha cunhada conversava comigo, eu não conseguia responder, a Cláudia conversava, eu poupava o máximo de palavras, porque eu não estava dando conta de falar. Tomei mais 2 bolsas de sangue, não resolveu, e eu fui piorando, tudo que comia eu vomitava, não tinha mais apetite, e meu estado chegou a estar deplorado. E os médicos não tinham o que fazer, porque eu não conseguia ser diagnosticado. Aí, com muito custo, eu fiquei o dia todo sentado lá no hospital da clínica, e depois de ficar quase 8 horas lá, o médico resolveu me atender, aí levou eu para uma sala chamada de recepção. Nessa sala a gente tinha 20 marcas, cerca de 20 marcas, e todas as pessoas que entravam no hospital da clínica ficavam ali aquelas marcas. Então lá tinha pessoas com dengue hemorrágica, tinha pessoas com sangramento,
tinha pessoas que tinham amputado os pés, tinha pessoas com diabetes, elevatíssimo, e eu também me lembro ali, sem nenhuma força. Aí no outro dia, no segundo dia que eu estava lá, veio uma doutora passando revista nos pacientes, e aí ela foi olhou meu estado e falou assim: olha, esse rapaz não está bom, eu quero o exame de sangue dele agora. Faz o exame de sangue, ela que tiver pronto, você me chama. A doutora, pessoa muito imponente, demonstrou um conhecimento muito grande. Aí fizeram o exame, quando deu 5 horas, 4 horas da tarde, ela chegou e viu o resultado do exame. Aí ela falou assim: como é que está o potássio dele? 9,6. Ela falou: meu Deus, como é que está a creatinina dele? Está tanto. Como é que está o leite? Tanto. Ela falou: não acredito. Ela falou na minha frente. Ela falou: não acredito, porque eu quero outros exames. E desce com ele agora para Hemodiálise, porque esse rapaz não tem mais meia hora de vida. Aí ela chamou a Cláudia, conversou com a Cláudia, ficou com já tem casa ali, nós também. Falou: olha, vamos passar a cateca ali. É uma decisão simples, mas perigosa. Não temos problema, geralmente a gente passa uma coisa muito simples. Mas ao mesmo tempo, quando dá problema, eu fui o pulmão e ele corre risco de vida, mas não tem outra saída. A única saída. Nós vamos pela Hemodiálise agora. E aí ele já decidiu comigo para Hemodiálise, e eu fiquei assim completamente espantado, porque eu não sabia o que estava acontecendo, não entendia, né? Cheguei lá na sala de emergência, a moça já passou o catéter por meia hora, já passou o catéter ali, já pôs na Hemodiálise. Então assim, foi um choque muito grande, eu não estava entendendo nada. E ali ela fizeram a primeira sessão de Hemodiálise. Depois de mais de 20 dias, foi a primeira vez que eu senti apetite, me senti uma leve melhor. Eu voltei para o quarto, já senti um pequeno melhor. Aí no outro dia eles já começaram os tratamentos. Aí entregaram mesmo o Hemodiálise, começaram uma revista geral do organismo, começou a pesquisar todas as doenças, e foi fazendo exames após exames. E eu ali sem entender nada, orando, buscando a Deus, muito fraco, mas aceitando tudo aquilo que Deus estava fazendo. No terceiro dia que eu estava naquela reflexão, o Senhor começou a falar comigo, lá dentro. Entrou um evangelista da Igreja Católica e ele tinha um trabalho de oração com os enfermos. Ele entrou dentro da sala, ele foi irmão do senhor da Igreja Católica, sobre o ministério carismático, mas eu não vim pregar a igreja para vocês, eu vim hoje anunciar Jesus como Salvador. E ele começou a pregar, e Deus tomou ele. Nós conhecemos bem a glória de Deus. Deus tomou ele. E ele pregava para todos nós que estávamos ali. E ele se sentiu assim, sem força de resistir, foi do meu lado. Quando ele foi do meu lado, ele olhou para mim e falou assim: irmão, em nome de Jesus, não desista, porque Deus vai te tirar daqui. Ele não falou assim: irmão, Deus pode te tirar daqui. Ele falou assim: Deus vai te tirar daqui. Mas ele falou assim: irmão, você não pode desistir. Não pode desistir. Segura na mão do Senhor. E eu tomei aquela palavra. Sabe quando Deus fala? Eu peguei aquela palavra e pus no meu coração. Eu falei: Senhor, vai me tirar daqui. O Senhor já falou comigo. E ele saiu, aí eu olhei na calça assim, eu falei: eu quero mais. Na calça eu creio. Então nós tomamos aquela palavra. Eu fui mais 2 vezes para Hemodiálise. Na segunda sessão do Hemodiálise, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão que eu estava saindo da sala de reflexão por uma porta que eu não conhecia, porque ela tinha 2 portas, uma de entrada e uma de saída, e eu não conhecia de saída, eu só conhecia de entrada, que foi pela qual eu entrei, e eu fiquei deitado perto da porta de entrada. E o Senhor me deu uma visão, pastor Daniel, de um pai enorme, maior do que a porta, e uma criança segurando na mão dele, e ele falava assim: filho, vamos sair. E ele pegava na mão do filho e saía, e o filho saía cego, sem saber de nada, mas confiando no pai. Quando eu decidi Hemodiálise, que o Matias estava levando a cadeira de roda, que eu cheguei, a mulher falou assim: não dá passo por aqui, mas ele não vai ficar mais aqui, ele já vai para o socorro. Aí a Cláudia falou: espera aí, eu vou responder o que é, se é melhor que ela fosse em bolsa, ele vai para o socorro. Aí o Matias foi passando comigo assim, quando ele entrou debaixo da porta, eu lembrei da visão. E eu falei assim: o filho cego está aqui, e o pai também está. Aí eu falei assim: a Cláudia nervosa, dentro do pessoal, o Senhor está do lado, e o Senhor está fazendo essa sala.